Dia da nossa live de 21 dias, do qual a gente está destrinchando e estruturando a vida da Paloma, que se prontificou aqui comigo de passar pelo processo e analisando a situação dela, que é uma metodologia que eu faço na minha mentoria individual, de uma forma mais aprofundada ainda, e na mentoria em grupo, que ela faz parte de uma parte gravada, que são as partes mais ferramentais, e tem a parte técnica também, que a gente vai conversando. E nos encontros ao vivo eu vou fazendo essa descoberta das necessidades e conversando sobre isso com as pessoas, ok? Então vamos ver se a Paloma já entra. Vamos ver. Aqui. Deixa eu chamar a Paloma. Eu fiz o convite. Deu. Oiê. Nada como fecha tudo e entra de volta, né? Para fazer as coisas funcionarem. Sempre dá o mesmo problema, nunca vi. Eu acho que a hora que a gente fecha todo o aplicativo, só abre ele, vai direto nele, sem ter usado outros aplicativos, talvez funcione melhor. Como você está? Como estamos no nosso quinto dia? Fichas caindo? Frio na barriga? Tudo certo por aqui. Tava tentando colocar tudo isso no papel que a gente conversou ontem. Certo. É força de coisa, né? Isso, Até me perdi um pouco, me embananei, mas aí começa a observar, né, que pontos são importantes nos 5 pilares da vida, o que a isso. gente vai fazer daqui para frente, mas acho que está sendo bem claro. E é uma atividade aí que com certeza vai me ajudar ao longo prazo, né? Sim. Não somente agora, como sempre. Então, já aproveitando nesse começo de live, vamos pedir para todo mundo mandar aviãozinho, vamos mandar pelo menos E uns 15 aviãozinhos agora todo mundo, para daí a gente conseguir fazer essas informações que estão sendo maravilhosas chegar a mais pessoas. Então, todo mundo mandando pelo menos uns 15 aviãozinhos aí. E se você tem alguma ficha que cai, enquanto a gente está conversando, coloca um diamante, é o nosso segredo. Colocou emoji de diamante, quer dizer que realmente você tem alguma ficha caiu, né? A chave virou, aconteceu alguma coisa que realmente fez diferença na sua vida. Eu acho que a Paloma caiu, tô aceitando ela de volta. Vamos ver, tá travando. Isso, tinha maravilha. caído aqui. Ué, Caiu. voltou. Agora voltou. Então, a gente pede para mandar os aviãozinhos para conseguir fazer essa mensagem chegar a mais gente. Afinal de contas, são 21 dias de conteúdos gratuitos, aprofundadíssimos, né? Você colocando aí a sua vida e eu tentando ajudar da melhor forma possível e a gente desenrolando isso daí nesses 21 dias de lives todo dia ao meio-dia. Então, o que a gente passou até agora? A gente foi fazendo uma análise de onde você estava, para onde você quer chegar, o que estava atrapalhando mais em todas as áreas da vida. E a gente parou na seguinte situação: você definiu os blocos de tempo macro, definiu as tarefas para cada área da vida, e um dos maiores desafios que você já me falou vai ser aprender a delegar. Então, na verdade, o aprender a delegar é até uma tarefa fácil. O que você tem que colocar daí é o hábito de acompanhar o que você delegou. Então, de novo, a mudança de mentalidade. E por conta disso, né, a gente falando ontem de tempo e produtividade, a gente falou de crenças. E ontem eu estava terminando exatamente de montar as minhas metas do ano, e eu acho que ficou um pouco aberto das crenças, que eu só joguei ali a chave das crenças do tempo, e você falou que fazia X em praticamente todas. E hoje a gente vai, além de continuar a estratégia de estrutura da agenda, a gente vai continuar a falar sobre agenda, rotina e hábitos, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais a parte de crenças, porque não adianta nada eu mostrar para você que você tem as crenças e não te mostrar como você resolve essas crenças. Porque o ferramental, pá, eu te entrego. E é isso que você acabou de falar. Puxa, sentei, me embananei, fiquei nervosa, não sei o que fazer, demora muito, isso aqui. E também acontece comigo quando eu for montar as metas, porque a gente começa a colocar metas um pouco mais audaciosas, aí dá aquele frio na barriga, já começa, tô perdendo tempo, vamos levando a vida, e é normal, nossa mente tende a sabotar. Que frases vieram na tua cabeça quando você estava montando? Você chegou a prestar atenção em alguma frase sabotadora da tua mente? Putz, eu arrumava
tempo para isso, eu vou deixar de responder um cliente, tipo assim, para a vida pessoal. No tempo que eu vou estar fazendo isso, eu poderia estar antecipando o meu trabalho. Certo? Eu acho assim que a gente acaba às vezes colocando uns limitadores muito absurdos, sabe? Sim. Não é uma hora do dia que tu vai tirar para fazer alguma coisa pessoal que pronto, todo o resto morreu, caiu e acabou, sabe? Eu acho que é mais essa questão da crença. O que limita mais hoje, não somente mim, eu vejo que na maioria das pessoas é a bendita da crença de que isso, aquilo, aquele outro, igual todas aquelas que tu listou ontem, né? Isso. Que me encaixei em quase todas. E eu acho que basicamente é isso, assim, sabe? É a gente parar de colocar essas crenças, essas limitações que ficam pairando a nossa mente, que é um absurdo, e fazer o que tem que ser feito, estipular a data, o horário, pronto, é isso. E olha só que incrível, né? Você está falando assim, eu tô parando para pensar na minha vida pessoal e o meu trabalho está esperando. Só que na verdade não. O que você está fazendo é exatamente melhorar a eficiência do seu trabalho, fazer mais menos tempo e aprendendo a delegar, e também com isso melhorando a tua vida pessoal. Então a gente já começa com a nossa mente querendo sabotar e não deixar fazer aquilo que vai melhorar. Mas por que Exatamente. isso? Tudo tem uma explicação, né? O cérebro, ele vai fazer de tudo o possível para gastar menos energia. E isso que nós estamos fazendo aqui é todo um trabalho de análise do teu comportamento, dos teus hábitos, e você chocar com aquilo que você sempre fez antes. Porque imagina que você nunca tenha feito um trabalho dessa Não. forma, de É, é escarafunchar que a eu tua acho muito, vida. Nicole, foi muito assim, depois que eu me tornei empresária, que daí tu tem toda essa responsabilidade que o negócio demanda, e como foi tudo muito rápido, e aí acabou sobrecarregando geral, eu não tive maturidade suficiente para conseguir lidar com isso da forma que é para lidar, né? Então eu levo tudo muito a sério demais, eu me cobro demais, eu fico, meu Deus, eu preciso fazer isso hoje, se já me pediu hoje, e não é assim, tudo tem um prazo. Mas assim, eu, enquanto empresária, até comentei contigo que uns 10 anos atrás eu falava que eu não podia ser. Que eu ia ser muito chata. Um fato, eu sou muito chata, mas eu também não quero que isso seja uma crença minha de querer sempre ser perfeita em tudo, sendo que a gente Exato, é ser humano e a gente não vai ser perfeito em nada. exato, exato. A gente procura a perfeição, né? Com o modelo de Deus, mas a gente vai a cada dia. E eu não sei se você, de repente, tem alguém assistindo a gente aqui que caiu de paraquedas, né? Essa live também está indo para outras plataformas. Eu sou Nicole Melenha, falo sobre produtividade e a Paloma está se disponibilizando aqui para a gente fazer 21 dias de lives seguidas e estruturar toda a rotina dela. E isso está dentro também da minha mentoria, que tem mentoria em grupo individual, eu vou falando ao longo do tempo sobre isso. Então, tá, voltando então. A gente abriu então essa discussão sobre crianças e ontem, que nem eu te falei, estava montando as minhas metas e também acontece na minha cabeça. A gente tem que ficar monitorando esses pensamentos, né? Todo dia 4, eu não sei como que você faz na sua empresa e na sua vida pessoal, mas todo dia 4 de todo mês, eu paro um dia para fazer todos os pagamentos de contas. Ou estruturar os pagamentos. Se eu não tenho dinheiro, eventualmente, no caso de empresa, naquele momento que o dinheiro vai entrando, eu programo ele para não ficar parando ao longo dos dias para você conseguir fazer isso. Então, se você fica parando a cada passo para fazer boleto, já fica a dica aí para as pessoas. Escolhe um dia do mês, né? Raramente você vai precisar fazer isso toda semana, a não ser que a tua empresa seja muito grande. Mas um dia do mês para parar e executar isso. Eu não sei, você tem essa rotina de pagamentos? Como que é a rotina de O meu pagamentos da tua empresa? sócio faz essa parte do financeiro e é uma vez por Uma vez mês. por mês também, maravilha. Funciona bem, né? Funciona bem. Tá. A Só de tua, mês. e a tua parte pessoal, quem faz é o marido? Quem faz sou eu. É você? E como que Por você mês. faz? Também uma vez por mês? Também. Maravilha. Bem tranquilo. Isso funciona super bem, gente. Então, tá vendo? Funciona para a Paloma também, funciona para mim. E junto com isso, ontem, como era começo do ano, eu estava estruturando toda a planilha de pagamento, então começa a demorar e daí começa as vozes, né? Deixa para depois a gente faz. E agora a gente vai entrar nas crenças. Então, ontem eu falei de várias crenças, tá para você. Eu vou retomar essas crenças, só que como nós quebramos crenças? Primeiro ter um alerta e trazer para a consciência o que a gente está pensando. Se vem aquela mensagem, você para o que você está fazendo para tomar consciência daquilo e na hora você já coloca uma outra frase no lugar. Você já fez algum trabalho parecido com esse? Não, dessa forma não.
Esse é um tipo de trabalho de mentalidade que eu faço quando tá na mentoria em grupo, nos encontros ao vivo, que daí eu vou trabalhando com as pessoas. E esse material aqui que eu vou apresentar é entregue lá também dentro da mentoria de forma impressa. Mas aqui eu vou passar por todo o material e a gente vai conversando, que são aquelas 10 frases. Então, por exemplo, quando você chega e a sua mente fala, não tenho tempo para nada, o que acaba acontecendo na cabeça? Você já percebeu o que acaba acontecendo? O looping de Quando pensamentos? a gente diz que não tem tempo pra nada, né? Eu acho que daí vem, assim, as preocupações de tudo, não somente de vida pessoal quanto profissional também. E isso acaba embolando a mente, né? É como se a gente estivesse sempre devendo alguma coisa pra Isso. alguém. E E é aquela como... história do tô na correria, né? Não tenho Exato. tempo para nada, eu tô na Que, correria. que é essa frase que eu também preciso tirar do meu vocabulário. Exato, exato. Agora, como a gente substitui isso? Por quê? A hora que você pensa, não tenho tempo para nada, é um gatilho para você começar a ir num loop descendente. Isso. Ai, meu Deus, aquele negócio que eu não fiz, o negócio tá atrasado, a pessoa já... E quando você vê, você já tá perdendo energia, você já tá indo para baixo e quando você vê, você tá até triste, dependendo de como as coisas vão. A nova frase que é, e daí as pessoas podem anotar se quiserem, mas qual que é a ideia? Percebeu que veio esse de, ai, tô na correria. Não, para. A nova frase é, o tempo não é algo que você encontra, é algo que você cria. Boa. Então, eu tô na correria porque eu me coloquei na correria. Porque eu estou agindo dessa forma. Mas não, eu não preciso agir dessa forma. E isso é uma coisa do todo dia, tá? O que eu vou colocando aqui, aos poucos a gente vai. Criança é uma coisa que você quebra ou por repetição ou por forte impacto emocional. Não tem outra forma. Nessa metodologia que eu tô fazendo com você aqui, vai ter que ser por repetição. Né? A gente não tem nem tempo hábil, nem as ferramentas nesse momento aqui de fazer por forte impacto, e nem é o foco da nossa live, tá? E de que forma a repetição? É o todo dia. E não é tipo só é de manhã, só é de tarde, não. É você tá trabalhando, veio. Falou, tô na correria, teu gatilho para parar. Falou, tô na correria, parei. Pera, o tempo é seu que crio. Então, aí você vai escolher. Vou fazer isto agora, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Vai ser uma briga interna mental absurda no começo. Isso Eu vai imagino. acontecer. Mas pela repetição você vai começar mudando essa forma de pensar, tá? Então vamos lá. O primeiro gatilho é não tenho tempo para nada e tô na correria. Para e o tempo sou eu que crio. Então, essa é a primeira, tá? Faz sentido? Se Com for fazendo sentido, você vai me falar. certeza. Com certeza. Se aqui fizer sentido, manda um diamantinho ali quem tá assistindo também, tá? Segunda coisa, tempo é dinheiro. Quando a gente pensa tempo é dinheiro, que nem ontem, você pensa, ah, eu tô fazendo, mas daí tô deixando de trabalhar, ou seja, trabalhar gera renda, né? Ou seja, tempo é dinheiro. O que mais que vem disso? Quando você pensa tempo é dinheiro, qual é o looping que abre? Eu acho que mais é esse, sabe, Nicole? Só que aí, assim, quando eu percebo que isso está sendo muito exagerado, eu realmente acabo voltando e pensando, não, peraí, não é bem assim. Porque eu também já comecei a me policiar Perfeito. de um tempo pra cá. Eu acho que isso é muito importante até pra gente parar de querer colocar tudo numa balança e achar que sempre tem que ser trabalho. Exato. Sempre trabalho, não é, né? Então, Não. eu venho me policiando muito já do ano passado pra cá com isso. E por isso, até quando tu fez o convite, eu falei, cara, essa é a minha deixa de começar realmente a tirar as crenças, a fazer o que eu acho que que eu tenho que fazer mesmo, até pela questão de saúde mental, de equilíbrio, né, em todas as áreas da vida. Sim. E é isso, assim. Então, eu Então acho que é vamos mais lá. essa. Olha só. Quando o tempo é dinheiro, qual que é a criança que vai entrar no lugar? Que o tempo é mais valioso que o dinheiro. É isso mesmo. Então a gente Bom. coloca tempo é igual a dinheiro, mas ele não é. Ele é mais valioso que o dinheiro. Ó, tá aparecendo os diamantes aqui, tem fichas caindo, Paloma. Estamos ajudando pessoas, isso é ótimo. É, Então, quando a gente for pensar que a gente está perdendo tempo, que tempo é dinheiro, não, o tempo é mais importante que o dinheiro. Da forma com que você vai usar o teu tempo, é que ele vai gerar ainda mais dinheiro. Então, colocar ele acima do dinheiro vai fazer mudar a cabeça, tá? De novo, é a repetição, tá? É o alerta de você estar na mentalidade. A terceira, só consigo fazer as coisas de última hora. Você é dessas, pai, de fazer as coisas da última hora? Como que é a tua organização? não sempre. Eu não gosto muito disso. Só se é alguma coisa assim, vamos lá, focar em trabalho, Tá. sei lá. Ah, foi pedido alguma coisa, tô no meio de um lançamento de algum cliente, eu preciso entregar algo. Não tem como ser programado. Que é um Ah, tá. lançamento, coisa estratégica assim, não tem.
Mas, o cliente pediu tal coisa e eu sei que aquilo ali vai ser muito importante. Eu paro tudo que eu estou fazendo e entrego. Mas quando eu vejo que é algo assim que pode ser feito em longo prazo, em médio, uma semana, eu não vou parar para fazer porque eu não vou dar o meu melhor. Maravilha. Até Então, porque eu veja, vou... essa é uma crença que você não tem. Mas para as pessoas que têm, qual é a forma de quebrar a crença? A pressa é um sintoma da falta de estratégia e não é motor de eficiência. Então, se você deixa tudo para a última hora, ela é uma falta de estratégia da organização que você teve, tá? Então, não é o caso da Paloma, mas caso você tenha esse tipo de coisa de deixar tudo para a última hora e, de claro, faz de qualquer jeito, porque falta tempo. Você desespera, se chora, aí vai pedir ajuda, aí fica aquele caos, né? Ainda se vitimiza, a coisa só piora. Essa é a forma de você quebrar essa crença, tá? De novo, né? Eu funciono melhor sob pressão. Você também não me parece que se encaixar muito nesse perfil, me corrija se eu estiver errado. Por quê? A nova frase, que é exatamente o que você falou, planejamento é verdadeira superpotência para alcançar mais com menos esforço. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estruturando a rotina para planejar o seu dia a dia. E, claro, imprevistos acontecem, né? Teve uma vez um aluno me perguntou, tá, e os imprevistos, como é que faz? De novo, os imprevistos são algo que não são previstos. Se uma exceção está acontecendo todo dia, ele já não é mais exceção. É isso mesmo. Não faz sentido? Vai. Então, se é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, aí tem um problema. Então, porque daí já virou regra a exceção, tá? Agora, 5. Se eu parar, tudo desmorona. Essa eu tenho um pouco. De 0 a 10, quanto? 6, 7. 6, 7? E o que vem na tua cabeça? Porque, por exemplo, no meu negócio, né? Mesmo que eu tenha um sócio, a empresa é muito eu, assim. Então, assim, eu sei que se eu deixar de responder ele, o meu sócio ou algum funcionário no dia, vai dar BO, porque eles precisam do meu aval para fazer algumas coisas, né? Principalmente parte estratégica, que sou eu que sei o que tem que fazer, o que não tem. Então, eu tenho um pouco disso, sim. Se eu parar de morona, mas é aquilo, né? São prioridades. O que depende só de mim? O que depende do outro? Exatamente, exatamente. É aí que você vai ter que mensurar naquela lista que a gente fez e coisas, até que ponto você pode dar liberdade para as pessoas no delegar. Porque, tudo depende de mim. Será mesmo? Dependendo, você passa o briefing, vai seguindo e formar, sistematizar coisas, vai te liberar tempo. Exato. Então, quais as coisas que você passa que são as atividades do teu sócio, por exemplo, ou alguém da tua equipe, que você sistematizando essas atividades, elas vêm para você mais pronta, para você decidir, enfim, dar uma resposta, e libera a pessoa mais rápido para resolver o que precisa, tá? Porque qual que é a ideia do se eu parar, tudo desmorona? É que parar não é fraqueza, é que fortalece quem lidera o movimento. Você precisa perceber que tem alguns lugares, sim, que você é a chave, porque você é a criadora da empresa, mas com certeza não é tudo. Então, aqui, a chave da frase é o tudo, porque não é Uhum. tudo que vai desmoronar. Então, a hora que você identifica claramente onde você tem que estar e para as pessoas que estão trabalhando com você, a sistematização desses processos vai te aliviar muito. Vai dar agilidade e rapidez, vai demonstrar que você confia nas pessoas. Boa. Porque essa coisa de passar tudo por você, dá um sentimento na outra pessoa. Eu vou fazer aqui, ela vai corrigir mesmo? Eu vou fazer aqui, ela vai. Não. A partir do momento que você sistematiza e entrega a responsabilidade daquela tarefa para a pessoa, você deixa essa pessoa mais responsável, mais até engajada no que você está fazendo, e sobra para você aquilo que realmente você precisa fazer. Que é Que é o importante, né? Tá certo? estratégico, que faz a diferença do teu negócio, que é você. Faz sentido, gente? Se Todo. tiver fazendo sentido, coloca diamante aqui, não esquece. Vamos para 6. Não dá para planejar. Não dá para planejar porque tudo muda o tempo todo. Você pensa assim também? Depende. Em que sentido? Vou focar no meu trabalho de Tá. novo. Não dá para planejar tudo o tempo todo, é fato. Porque, por exemplo, quando eu comecei nesse trabalho, eu planejava coisas pro cliente lá atrás mesmo, bem no início, sabe? E
eu sempre fui muito pé no chão, tá? De sempre falar assim, ó, nisso eu errei, nisso eu acerto. Então eu tô falando toda a verdade aqui com relação a tudo. Que isso fique bem claro. Quando eu comecei lá, eu achava que o correto era planejar o mês inteiro, deixar tudo desenhado. Só que eu fui vendo com a minha experiência de hoje que não estava certo. Porque o digital, a internet, ela muda o tempo inteiro. Mas não quer dizer que eu tenha que fazer tudo em cima da hora, não é isso? Exato. Aí é que tá, é a expertise, né? A minha posição já de sênior, que tem muitos projetos que eu sou considerada sênior já, porque a experiência do mercado me trouxe essa bagagem. E aí, o que que acontece? É diferente de tu ter uma linha, no meu caso, tá? Na minha profissão, uma linha editorial pronta, desenhada, em cima disso a criação do conteúdo. Então, não quer dizer que eu vou deixar para cima da hora. Sim, A linha editorial, o que eu quero para o mês daquele cliente, está pronta. Só não está pronto o detalhe final, que é o que vai ser postado. Que é diferente na minha profissão, né? Diferente da tua profissão, que trabalha com. Enfim, eu tô falando no meu caso sim. aqui. Então, assim, tem clientes que eu trabalho uma semana. Como o teu caso. Por Aham. quê? Porque as coisas mudam o tempo todo, mas não quer dizer que a linha editorial tua não esteja pronta. Mas, Quer dizer que a organização está feita, a produção de conteúdo ela é feita, mas a estratégia já está pronta. É mais aquilo, o operacional que fica sempre perto das datas ali. Por quê? Porque eu trabalho com coisa recente. Vamos supor, entrou uma trend aí agora, sei lá, aí, sei lá, vai descer, aquela lá, a musiquinha do BC. Não vou usar para nada para muitos clientes. Mas se fosse no caso de alguém assim, eu tenho que incorporar aquilo em alguma coisa para subir já. sim, Então não quer dizer que eu vou perder a estratégia, quer dizer que aquele conteúdo está em alta e eu vou utilizar ele dentro daquilo que eu já ia fazer, sim. sabe? Mas perceba que a criança aqui é não dá para planejar. Ou seja, você vive sem planejamento nenhum. O que você está falando? Que dependendo É, da situação, você planeja por semana, dependendo da situação, você planeja por mês, dependendo da situação, é. e claro, coisas acontecem. Mas sim, dá para planejar, e claro, você tem que ir acompanhando cada profissão tem o seu nuance, né? E você vai acompanhando de acordo com o que vai acontecendo no mês. É, Nicole, tem uma coisa também assim, ó, eu vejo muita gente da área, inclusive pessoas que eu conheço aqui, que também estão na profissão, muitos até já desistiram, já saíram até por causa disso. Porque não tem essa paciência, que eu diria, e dedicação para estar toda hora em cima disso, porque isso aqui é uma construção diária no meu Sim, trabalho. Eu trabalho com produção de conteúdo, então tudo muda o tempo inteiro. E tem gente que eu vejo que faz por fazer mesmo, porque não tá pelo dinheiro, literalmente. Várias pessoas, inclusive, que eu conheço. E aí tu vê que realmente entregam, tá, sei lá, 30 posts no mês. Vai lá no chat GPT, cria qualquer coisa, manda para um designer criar arte e pronto, posta. Não tem estratégia, não tem uma reunião, não tem nada, sabe? Então aí é que tá também essa diferença, o quão dedicado você é nas coisas que você se dedica ou tá. se propõe a fazer para dar certo. E aí dentro disso tu tem uma organização, né? Tu tem um foco de fazer tudo isso acontecer sem que acabe dando problema com outras áreas da vida, né? Que Gente, é o que a agora gente está aqui. Agora, perceba exatamente o que a Paloma falou em relação a essa criança, que não, a criança seria, não dá para planejar, não é isso que ela falou. Ela falou que tem que planejar, mas no caso dela as coisas são mutantes por conta da internet. Mas o que, que é o cerne do que ela falou, para quem não conseguiu perceber? O planejamento, ele é uma força motriz. É como se você tivesse ali um barco que você está velejando. E de acordo com o que vem o vento, você ajusta a vela, mas você sabe para onde está indo. Então o barco não Exato. sai da direção da que ela Boa. quer, mas ela ajusta a vela de acordo com o vento que bate. E claro, isso é todo dia. Mas a base é ter o planejamento, ou seja, ela tem ali uma linha editorial. Para quem não sabe o que é linha editorial, é uma definição mestra do que as pessoas vão postar nos suas redes sociais. Dentro dessa definição mestra do que a pessoa fala, quais são, né, sobre o que a pessoa vai se desenvolver dentro daqueles assuntos, ela vai seguindo com o vento do dia a dia, mas ela já definiu ali, já planejou É uma isso. linha, uma direção. Beleza? Maravilha. O 7 seria organizar-se toma mais tempo do que simplesmente fazer. Isso passa na tua cabeça, tá? Não, a questão da organização, ela tem que vir. Porque imagina, né? Eu atendo X número de clientes. Imagina se eu deixo tudo para fazer em cima da hora. Nossa, Sim. acabou.
Eu perdi todos, porque não tem como seguir, independente da tua profissão, tá? Não tô falando só da minha, não, mas de tudo. Imagina, tu é engenheiro, arquiteto, sei lá, tu tem um monte de projeto para dar conta e deixa tudo pra cima da hora, não tem como. Tu precisa ter uma organização. E lá vem a preocupação de novo. Quando entra um cliente novo, a minha preocupação é continuar entregando com qualidade aquilo que eu já venho fazendo para os meus, o que duplica muito mais a responsabilidade, Sim. tendo em vista que a maioria dos meus clientes vem por indicação, e depois dar qualidade ainda para os que estão entrando. Então pensa que a preocupação ela vem, mas a qualidade da entrega acaba me preocupando muito mais, porque eu penso assim, poxa, esse cliente veio porque o outro indicou. Então eu preciso continuar entregando cada vez mais o meu melhor para ele e entregar para o outro, para outra indicação, aquilo que realmente faz sentido. Enfim, Agora aí vai perceba, se dificultando. você não tem nem essa organização básica da vida, da rotina, você não sabe se você pode aceitar esse outro cliente. Exatamente. Aí vem o X da questão, aí é onde muita gente perde, acaba se perdendo no meio do caminho, perde cliente, perde negócio, sai da área porque não consegue. Porque fica uma bola de neve, a pessoa não Exato, sabe mais para onde ir, para onde olhar. exato. Então, gente, olha lá. Se você tem essa crença, não é o caso da Paloma, você tem essa crença, organizar toma mais tempo do que simplesmente fazer. Quando você se organiza, você deixa de perder tempo. Claro que você vai investir tempo na organização, é normal. Mas que depois ela vai gerar frutos para você, inclusive para não acontecer isso que a Paloma acabou de acontecer, de você se embananar tudo com seus novos clientes, enfim, com o tempo que você precisa para estruturar tudo. Em qualquer área, né? Qualquer área da vida. Se tu é médico, putz, a agenda do médico tá o mês inteiro, beleza, vai socando mais paciente. Tem uma hora que tu não vai se Exato. ficar, né? Um nutricionista, qualquer área, para todas. Precisa, né? Ó, Ó, a cara. Karen tá falando ali, ó, a verdade é. Então, gente, quem ainda não fez um diamantinho, não caiu aí em alguma ficha, se cair alguma ficha, coloca um diamantezinho, é o nosso segredo. A oitava crença que a gente está falando sobre a crença do tempo é não adianta planejar porque nunca consigo cumprir. Isso passa por aí? Como é que está dentro da sua vida essa crença? Antes de ter essa consciência de que eu precisava ter consciência de que eu preciso ser organizada e produtiva, já passou. E como que você venceu isso? Com a consciência de que eu precisava mudar, Maravilha. sabe? Aí começou a vir os insights, assim. E veio mais aflorado ainda quando eu comecei a te atender, por exemplo. Ai, jura? E aí vinha assim, porque daí vinha assim, meu Deus, é verdade, né? Tudo que ela fala, ali na hora mesmo de criar ali a linha editorial, eu pensava, putz, é isso, ela tem razão, sabe? Aí vinha ainda mais ainda o peso dessa frase. Oh, meu Deus. Mas é que a ideia, gente, é assim, se você não. A gente volta na história da vela e do barco, né? Se você não tem planejamento, você não sabe para onde ir. E é normal, às vezes, a gente se perder. Por exemplo, acontecem imprevistos familiares, por exemplo, né? Tem, às vezes, um falecimento da família, uma doença, um lançamento de algum cliente específico, alguma coisa que acontece. Mas qual é o X do planejamento? A hora que você tem o planejamento, são duas coisas. Você vai acordar de manhã já sabendo o que você vai fazer. E quando acontecem imprevistos, e os imprevistos não são todos os dias, você sabe muito mais rápido como voltar para o prumo. Você tem um norte para seguir. Ou seja, o planejamento ele é fundamental para você ter e seguir as coisas. Ele vai te salvar, ele é como se fosse uma boia salva-vidas, né? Aquela direção mestra de onde você vai chegar. Então, não é o caso da pá, mas caso você ainda tenha a crença, não adianta planejar porque nunca consigo cumprir, você tem que pensar que o planejamento, ela não é sobre a perfeição, que você vai fazer e Vai vai dar fazer tudo tudo mínimo e certo. vai dar tudo Não certo. é Não. sobre isso. Não é sobre isso, é sobre construir uma liberdade, é um progresso que se vai pouco a pouco e ele vai te ajudar naquela pior fase que às vezes acontece, de desespero, de coisas acontecendo que você não dá conta, você saber para onde voltar. Ele vai ser o teu caminho seguro, o teu ninho ali. Não, eu volto para cá que aqui eu sei que eu vou atender cliente, que eu vou produzir o que eu preciso produzir, que eu sei que eu estou fazendo o que precisa ser feito, que eu vou entregar o que eu prometi. E isso também ajuda na ansiedade, tranquiliza. Porque por mais que você às vezes tá com dor de cabeça, pegou uma doença, sei lá, teve alguma coisa que deu uma tropeçada, você sabe para onde voltar e você acelera o passo. É muito Exatamente. mais fácil. E aquele famoso, né? A nona que eu trouxe. Preciso estar ocupada para ser produtiva. Me conta como está isso na sua vida. Essa daí sempre tá comigo, né? Preciso ser ocupado. Até em casa, assim, como eu te falei, eu tava na casa de praia da minha cunhada. E a gente até. Eu não consigo ficar parada.
Pensei, gente, preciso arrumar alguma atividade aqui. Eu tirei uns dias mais offs e eu preciso achar alguma coisa pra fazer. Eu fui lavar louça, fui arrumar alguma coisa, sei lá, eu precisava me sentir produtiva, me sentir que eu tava realmente fazendo alguma coisa, sabe? Então essa crença ainda é muito comigo. Então, mas aí vamos pensar um pouquinho sobre ela, porque assim, aí eu comentei ontem também sobre as personalidades, né? Sobre os comportamentos, cada pessoa É, tem. sou bem dominante e influente, né? Então isso acaba vindo muito junto Isso. comigo. Mas entenda que não tem bom e não tem ruim em ter as personalidades. O que que precisa? Usar esse conhecimento como uma ferramenta que nós temos, É, cada um tem o seu, né? Essas combinações. Como que você funciona para que você utilize essa vontade do fazer de uma forma intencional que não atropele as outras coisas. Exemplo. Ah, eu não consigo fazer nada, eu preciso lavar uma louça. Ok, você pode lavar uma louça no dia a dia, por exemplo. Ah, quero dar mais atenção para minha casa. E vai ouvindo um podcast. Então você vai estar fazendo algo com as mãos que não seja tão, que não exija tanto da mente, mas ao mesmo tempo você vai estar estudando, por exemplo, as pessoas que querem, né, ser mais produtivas nesse sentido. Agora, lembrando, eu até também tentei ler aquele livro Ócio Criativo, hum, e realmente eu confesso que eu também ficar parada é um pouco difícil. Então, se eu tô andando, tô pensando o que que eu gosto de fazer? Criar. Então, assim, agora criando os posts, criando os temas dos assuntos para falar, pensando nos assuntos das alunas. Eu falei assim, puxa, hoje mesmo de manhã eu já acordei sugerindo uma situação bem particular de uma aluna que está passando por uma dificuldade. Eu falei assim, olha, tem essa situação como mentora mesmo, ajudando as pessoas. Então, só procurar perceber no dia a dia que não é o fazer pelo fazer. Se você está fazendo com amor, eu quero lavar louça porque eu me sinto bem, não tem problema. Qual que é o problema? Você tá no teu trabalho, terminei tudo que tem que fazer. Então, daí você fica rolando no Instagram, aí fica entrando em WhatsApp, aí coisas que não te levam a nada. Então, assim, você exatamente. dividir, você ter a consciência da ação que você está fazendo, do porquê daquela ação. Então, se vai sobrar tempo quando a gente finalizar assim as coisas, a gente vai sobrar tempo para as coisas que você quer fazer e você vai fazer com mais tranquilidade. E um efeito rebote que vai dar é assim, putz, estou muito tranquila. É aquilo que a gente falou lá na primeira vez, né? Se a mulher chega no final do dia e está plena, ela trabalhou pouco. Se ela chega no final do dia e está enlouquecendo e gritando com todo mundo, ela é louca. Ou Isso. seja, a gente não tem saída boa. É a gente É, trabalhar a nossa mentalidade sobre isso. E a décima é o tempo livre, é tempo desperdiçado. Você chega a pensar nisso, pá? Em sim. que situações? Defina Por tempo livre para mim. Vamos lá. tempo livre, vamos lá. Eu fui de manhã pra piscina com a pequena e com meu marido. Daí a gente ficou lá a manhã toda. Chegamos 9h30, saímos 11 horas pra vir fazer almoço. E aí, putz, sabe, sempre vem na cabeça, podia estar. Levei um livro ainda pra ler, acabei não lendo, porque daí eu entrei na piscina, fiquei brincando com ela, enfim. Mas aí eu fico pensando, pô, tô aqui, né? Mas podia estar antecipando alguma coisa de trabalho. Tá, mas ó, eu pedi tempo livre. E você falou que brincar com a tua filha e estar com o marido na piscina se divertindo é tempo livre? Não é tempo livre? Depende. Quando a gente É, comentou ali de você ter mais tempo com a tua filha, organizar todo o teu trabalho para você ter tempo com a sua filha, o tempo com a sua filha é o tempo com a sua filha. Um isso. tempo livre, livre de não fazer Ah, nada. não, esse era o tempo que eu tinha com ela. Entendeu a Tá, não era o mesmo. diferença? Aham. Por quê? Eu vou te explicar o que que acontece. Aconteceu isso comigo ontem também. Eu tava na praia também, a gente foi conversando, e começou lá na praia o desafio. E eu separei horários para eu trabalhar, porque aqui a gente vai estar com o lançamento logo em breve, vamos ter novidades. E tinha muita coisa para fazer, mas eu tava na praia com a minha mãe também. Aí eu separei um tempo que eu ia ficar com a minha mãe, um tempo que eu ia trabalhar e seguir firme nisso. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter trabalhado mais. Nossa, eu não. Não, na hora, por isso que eu digo de trazer para a consciência. Na hora, eu falei assim: não, pode parar. Eu defini horários de trabalho, eu cumpri o que eu tinha definido, eu Boa. cumpri o que eu combinei com a minha mãe. Ou seja, foram períodos agradáveis que eu tive com ela, foram períodos produtivos que eu tive do trabalho e as coisas funcionaram bem. Mas vem de novo aquela voz, e esse é o trabalho da mentalidade do todo dia. Então, ó, de novo, tempo livre não é. Quando você está brincando com a sua filha, não é um tempo livre, é um tempo que você está brincando com a sua filha. Essa distinção.
que você vai ter que fazer. Um tempo livre seria para você fazer nada. Tipo, vamos supor que na agenda ali tem um horário que você vai, se você quiser fazer isso. Tem um horário lá, que tem uns alunos que já fizeram, que não quer colocar nada naquele horário. Zero. Nem nada pessoal, nem nada do trabalho, nem nada de marido, nem nada de nada. É um espaço que está ali aberto na agenda para imprevistos ou para que dá na telha, porque você está controlando o teu horário. Então, você pode definir isso. E isso é um tempo livre, livre mesmo, livre de tudo. Né? Você vai definir que ele é tempo livre. É outro entendimento em relação ao tempo livre. Se você está com a tua filha, você está com a sua filha. Esse é o tempo da sua filha. Ele não é um tempo livre. Claro que do jeito que o foco que você está dando para as coisas é, se você não está trabalhando, então é tempo livre. Aham. Mas não é assim que a gente vai encarar, tá? Os blocos de tempo foram feitos para isso. Ó, tá vendo Então, como é importante ter uma mentora nessa área para poder nos direcionar? Às até vezes, ô Nicole, às vezes eu acho assim, ó, até que é pra gente, sabe? Enquanto pessoa aí, ser humano normal, que, tipo, precisa trabalhar, viver, enfim. Era realmente muito bom sempre ter alguém que olhasse pra esse lado, sabe? Porque pra gente parece uma coisa assim, meio óbvia, fazer, trabalhar. Mas olha só, tu tá me trazendo outro ponto de vista, outras coisas que tu, como mentora, traz e que vão fazer muito sentido pra minha vida enquanto mãe, esposa, empresária, tudo mais também. E tá trazendo clareza e pontos que eu nunca nem tinha visto, que eu nem tinha ouvido. Então, olha a importância que tem o papel da Nicole na nossa vida, né? Assim, enquanto mentora. e, gente, eu vou dizer, eu aprendi tudo isso de um jeito mais difícil. Falo que tem dois jeitos de aprender, pelo amor e pela dor, né? Aprendeu pela dor. Pela dor, porque aonde que eu fui parar? Eu fui parar num fundo do poço, com depressão, com ansiedade, com crise do pânico, e não tinha mais saída. Então, qual que foi o diagnóstico que eu tive, tudo aonde que eu cheguei, mesmo sendo organizada, mesmo sabendo estruturar uma rotina, o trabalho superou em várias situações, o bem-estar, a saúde e umas outras coisas. Os Uhum. locais que eu estava inserida também dificultaram algumas coisas, os pensamentos destrutivos eu deixava completar. Então, o que eu estou passando para vocês, gente, não é teoria que eu li num livrinho e tal. Eu estou no alto dos meus 48 anos na gravação desse vídeo, quase cinquentenário, acho o máximo isso. E o que eu trago aqui vai muito além também das ferramentas, do fazer um curso de final de semana e trazer. São coisas vividas, são coisas que eu tô todos os dias. Tu uniu a prática à teoria do que já estudou também, né, Exato. Nicole? E Então passo faz pelas um. coisas que nem vocês. Então, que nem eu falei para você, 2, 3 dias atrás eu sentei na rede e até fiz histórias disso. Falei, Uhum. cara, não é possível, né? De eu estar pensando num negócio desse, sendo que não, que eu trabalhei pra caramba, que eu produzi, que eu me diverti, não sei o quê. Mas é o treino da mente constante. No meu caso, como eu vi esse último ano, que eu participei de 11 imersões de inteligência emocional para mudar radicalmente as sinapses, né? Os caminhos de sinapses que estavam na minha mente, no meu cérebro, na verdade. Para conseguir sair dos remédios, hoje eu estou mais alerta para esses pensamentos, para parar esses pensamentos quando eles começam e não deixar eles chegarem num looping que daí desestrutura tudo. E isso é diário, e isso vai ser diário pro resto da vida, na verdade. A gente sempre está se desenvolvendo, a gente sempre está inovando, e o nosso cérebro, ele é reptiliano, né? Então, ele vai É. tender a não gastar energia, né? E a gente sempre, com esse movimento de coisas de internet, de informação, de pessoas, a tal da comparação, a tal, né, do julgamento, a tal da sociedade julgadora, e vem tudo aquilo à tona de novo. Então, é o aprender a se blindar. No caso aqui, o nosso foco, a gente está falando sobre tempo. Então, eu fico bem feliz que caíram algumas fichas aí, tá? Sobre crianças, eu trouxe essas 10 hoje. Então, ontem eu abri esse looping falando de crianças, hoje eu fechei ele em relação a como resolver isso na cabeça. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite, tá? Eu recomendo assim, apareceu na cabeça, anota e coloca dentro da rotina da manhã, por exemplo, a nova criança que você quer pensar, para você ter alguma coisa anotada ou num bloco de nota, por quê? Aham. Quando você tem esse pensamento que agora você vai ter consciente, ele já é um gatilho para você refazer ele. De preferência, fale a frase em voz alta. Então, se veio no pensamento, putz, eu tô. Vamos ver qual uma daqui. Não, tô na correria. Eu tô na correria, é o teu gatilho mor. Eu tô na correria, você vai parar e você vai analisar exatamente o que você tá fazendo. Não, esse aí não dá mesmo.
Então, eu tô Não na tem correria como. vai ser isso, tá? Então, por quê? Aí você vai juntar esse gatilho tô na correria, analisando onde você tá, e fala assim, não, o tempo eu crio. Se eu tô na correria agora, é porque eu não criei tempo suficiente para tal coisa. Não deleguei o suficiente, não coloquei um tempo da tarefa suficiente para realizar a tarefa, tem algum erro no meu planejamento. E é aí que você vai parar e vai começar a analisar o passo a passo, Boa, tá? Ficou claro? Sim. ficou. Essa vai ser a sua tarefa para amanhã. Eu falei que a gente ia falar de Google Agenda, mas eu vou montar uma aula específica amanhã do Google Agenda, até porque aqui eu não consigo mostrar o computador e tal, mas eu vou fazer de um jeito diferente, então a gente vai voltar no Google Agenda amanhã. Eu queria saber como que tá, você comentou que teve algumas dificuldades da listagem do trabalho, da vida pessoal, de relacionamento, enfim. Qual foi a dificuldade de fazer a lista? Foi, Aonde que você encontra? não, foi mais assim no sentido de pensar em tudo que eu faço, sabe? Tá, Em tudo que eu planejo. Então ali foi difícil eu conseguir listar tudo isso assim, um embaixo do outro e colocar o que que é prioridade, o que que não é. Mas aí fluiu. tá, A dificuldade era realmente parar e pensar em tudo que eu faço. tá. Tudo. Aí Então, o que vai ver o ficar que que mais fácil é que nem eu te falei, quando começar o dia a dia da segunda-feira. Que daí é. você vê se sobrou alguma coisa, faltou Isso. colocar, tá? E lembra, não é que é prioridade, não é que não é prioridade. Você vai definir em você é essencial naquela atividade ou você não é essencial Isso. naquela atividade. Porque as atividades têm que ser feitas, tá? A gente não está ainda analisando o que que é prioridade e o que que não. Isso ainda não chegou ali. A gente ainda está tirando coisas de você para aliviar o teu tempo, para depois a gente entrar no que você vai fazer pro primeiro. Que quando a gente define prioridades, que nem existe plural de prioridades, né? Não sei como que as pessoas começaram a falar plural, ou prioridade no plural, porque a priori é uma coisa, né? Então, como é que você fala Exatamente. prioridades? Mas enfim, nesse momento é só você destacar o que é essencial você estar presente do que não é. Porque daí é o próximo trabalho do delegar, do acompanhar e tal, e das coisas continuarem fluindo, tá? É isso. Aí amanhã a gente vai falar sobre o Google Agenda, como utilizar da melhor forma para passar esses tempos macros e essas atividades para uma agenda eletrônica que até atenda de forma repetitiva. Você já usa algum tipo de agenda Uso. Eu eletrônica? uso o Google O Agenda Google mesmo. mesmo. Tá. Faz tempo que se usa? Faz. Uns 2 anos já. E uma dúvida, quando você monta o teu Google Agenda, você olha para ver o que tem no dia que você planeja? Sim, na verdade, eu uso ele para reuniões e agendas assim externas. Tá, Então lá eu consigo colocar tudo. Eu não consigo tarefas do dia a dia. O que que eu vou fazer hoje? Igual você tá me ajudando aqui, né? tá. Mas agora a ideia é que essa agenda ela seja completa com tudo. Isso. Prioritariamente na agenda estão reuniões, né, presenciais ou online, e tarefas rotineiras, tá? É. Então, grandes tarefas rotineiras. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Eu não Na vou nem nossa... mexer com isso agora. Então, Tá, isso. Ainda não. O que eu preciso agora de você? Além de você definir todas as áreas da vida, os tempos, os blocos macros, eu preciso que isso esteja pronto para amanhã. E as tarefas, o máximo que você conseguir colocar de cada área e separar dessas tarefas qual é você essencial, qual não. É isso uhum. que eu preciso para amanhã, tá bom? Aí amanhã a gente vai dar de continuidade. Vamos lá. E daí, a partir de hoje, esse alerta do pensamento, tá? Principalmente eu tô na correria. Eu tô na correria, você larga a caneta e fala, pera, o que tá acontecendo agora? É agora, é agora. Você para tudo, se tiver gente perto, para e analisa o que tá acontecendo. O que te atropelou? Quem que entrou no lugar, se foi uma ligação, se foi um WhatsApp, se foi alguém falando, se você que abriu trocentas abas e não fechou. Percebe o que está acontecendo. Trazer clareza para a gente ir alinhando o teu dia a dia, tá? Sim. Então vamos lá, gente. Essa é a base para as mudanças, né? Claro que a real mudança é com consistência e prática, mas aqui estamos dando. Numa live a gente não consegue aprofundar muito, mas dentro do possível estamos fazendo nesses 21 dias. E amanhã, ao meio-dia, vai ser o dia 6, o nosso desafio. Espero todos vocês lá. Tá? Quer deixar um recadinho para as pessoas? Não, eu acho que é isso aí, né? Continuar aqui, continuem com a gente, meio-dia, tá sendo bem legal, tanto para mim quanto para vocês, que vocês também podem usar desse momento para organizar, para ver o que que tá faltando aí dentro do planejamento, né, Nicole? Sim. E agradecer a galera que tá nos acompanhando aí, mas é isso. Maravilha. Então, nos vemos amanhã, meio-dia. Pá, um beijo Um beijo, grande. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.